Olá, boa noite, tudo bem? Como está? Tudo bem? Bem-vindo a mais uma Sweet Talk. Hoje É um vamos, prazer mais uma vez estar consigo para falar de temas vamos, importantes. sim, um tema que eu acho que vai ser muito pertinente e um tema que já pela sua experiência deve ter muitos pacientes que chegam ao seu consultório com este tema de Sem hiperpigmentação. dúvida, é muito comum. Nesta altura do ano em que estamos agora a iniciar, mais solarengo, verão, é quando provavelmente muitas destas lesões se vão acentuar e agravar e muitas vezes nos procuram já a pensar nisso para prevenir e depois vão-nos procurar no pós-verão já com as consequências, com os agravamentos. E, portanto, vamos falar aqui se calhar um bocadinho deste tema. Sim, Vasco. vamos falar aqui de um tema que eu acho que é muito pertinente porque afeta bastante o lado psicológico das mulheres, neste caso, ou nos homens, mas acima de tudo nas mulheres, que há aqui uma preocupação em termos assim, de um estigma de alguma forma e aqui Uhum. um lado psicológico, portanto é algo que preocupa, porque Sim, e sem é dúvida. importante também conhecer o que é que hiperpigmentações existem, para também conhecermos um bocadinho aqui o que é O que chega diagnóstico ao... é importante, é isso. E essa é a base de tudo, é percebermos do que é que estamos a falar e de que tipo de lesões estamos a falar. E nós, quando estamos a falar de hiperpigmentação, Está aqui um uh, pouco a imagem distorcida, doutor Paulo. Não sei se está aqui em termos de rede, de internet, da sua parte, se está tudo bem, só para as pessoas verem bem a sua cara. por aqui acho que está tudo bem. Estão a ouvir bem a minha voz? A voz, sim. Assim, a Ok. imagem é que, não sei se nos querem dar um feedback, do meu lado é que eu não estou a ver bem. Do seu lado estou a ver Quem está a ótimo. assistir, se estiverem a ver bem, acho que já está, vai falhando aqui um bocadinho. Estão, pronto, se estão a ver bem, Estão a ver bem? vamos continuando. Pelo menos Voltamos a voz, que é o mais importante. aqui à questão, não é? Hiperpigmentações. O que é isto de É, hiperpigmentações? no fundo, hiperpigmentação é um termo vasto e quer dizer escurecimento ou aumento da pigmentação natural da nossa pele. E que geralmente é devido ao aumento da produção ou da deposição de melanina. Okay? Na epiderme, na derma ou até em ambas. Às vezes, há outras causas, na verdade, de hiperpigmentação. Há outros pigmentos endógenos ou endógenos que se podem depositar na pele e dar hiperpigmentação, ou seja, um escurecimento da pele, metais pesados, ferro, né? Alguns medicamentos até podem contribuir para isso. E são, no fundo, esses um bocadinho mais comuns em fototipos mais elevados. E podem existir várias causas. Eu gosto sempre de dividir as hiperpigmentações em dois grandes grupos. As difusas, mais extensas, e aquelas focais ou localizadas. E as difusas podem dever-se, por exemplo, a medicamentos, alguns até comuns, como a minoxicilina, a neoplasias também, ou então a doenças sistémicas, a doença de Addison, a hemocromatose, e depois as hiperpigmentações focais, que se calhar são aquelas que nos interessam mais aqui e preocupam mais as utentes. Aquela que se calhar preocupa a maior parte das senhoras é o melasma, que é uma Mais hiperpigmentação focal, conhecida. é mais conhecido, É mais aquelas mais conhecida em termos de comum, em termos de. aquelas manchas na fronte, nas regiões malares, no lábio superior, na região da mandíbula, mais comum em mulheres, geralmente de pré-menopausa, e em grávidas, também muito comum em grávidas, mas há outras causas de hiperpigmentação focal, por exemplo, a hiperpigmentação pós-inflamatória, que acontece, por exemplo, em doentes após um procedimento estético, um peeling, um laser, uma ferida traumática, uma dermatose prévia, por exemplo, com acne. É muito comum hiperpigmentar, especialmente se as lesões forem traumatizadas pelos utentes, Ok. eczema, psoríase, às vezes depois fica uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Outra causa comum são os línticos solares, aquelas manchas que vão aparecendo com a idade, mais comum em fototipos baixos, nas zonas mais expostas, na face, no dorso das mãos, no decote, em quem tem história de muitas queimaduras solares ou expressão solar marcada, então é muito comum, no dorso, por exemplo, nos ombros, Nas mãos também. no dorso das mãos, não é? Na região da face, os línticos solares, línticos actínicos ou línticos senis. Nesta altura do ano, às vezes vê-se, e quando contexto de consulta aguda, uma coisa que se chama fitofotodermatite, que é causada, por exemplo, nesta altura do ano, se houver exposição solar e contacto com limão, com lima, com arruda, com figueira, pode também
dar uma reação inflamatória aguda e depois hiperpigmentar. Portanto, é melhor não beber uma margarita num dia ao sol, num dia de praia, então pode hiperpigmentar e ficar Nem com depois com protetor estas... solar. É melhor, Nem então, com protetor, é melhor evitar. As sardas também são hiperpigmentações locais, aquelas manchas de café com leite, portanto, há várias causas. O importante é sempre o diagnóstico correto para depois também orientar a terapêutica. E é isso que eu realmente ia, que é importante o diagnóstico. E este diagnóstico é importante ser feito por alguém que é especialista, um dermatologista, porque não é porque o amigo tem uma mancha ou a vizinha tem uma mancha diferente. Isto é, há que ter um diagnóstico correto. E para isso ter Claro, alguém claro. que é especialista e que vai identificar realmente. O ideal é o diagnóstico, obviamente o diagnóstico correto e pelo profissional habilitado para tratar, para identificar este tipo de patologias e para as tratar. Pois. Isto depois tem implicações importantes em termos de orientação terapêutica, na seleção da melhor abordagem terapêutica, na prevenção de complicações e na resolução das complicações. E tem implicações na vida, na saúde geral do doente, porque tratar, por exemplo, com laser, com peeling, uma suposta mancha que vamos a ver era um lítio maligno, era um melanoma maligno, é da maior gravidade. E é também importante e grave não se conhecer a fisiopatologia das doenças, porque é que elas surgem. Sim. Depois tem implicações em termos na abordagem terapêutica. É grave ser-se demasiado agressivo a tratar estas doenças. Priorizar, por exemplo, tecnologias, lasers, espetacular, começar logo a tratar as manchas todas com laser, quando a base é a fotoproteção, a base é começar às vezes pelo mais simples, por tratamentos tópicos, preparar a pele e depois, eventualmente, sim, se não houver resolução com despigmentantes, com cuidados, avançar peelings, lasers, tem obviamente todo o lugar, mas o importante é não piorar o problema do utente, obviamente. Isto aqui, em termos de. Porque também falou em perceber a origem da mancha, não é? E daí o diagnóstico ser correto, porque as manchas têm várias causas, não é? Que poderão dar origem. Falamos que o sol é o inimigo número 1 para as manchas, e isto é verdade no que se diz, mas há Sim, em outros muitas das fatores também, não situações, é? há outras. Eu, quando falava há pouco desta segmentação dos tipos de hiperpigmentação, de facto há vários tipos de manchas ou lesões que não têm na sua fisiopatologia o sol envolvido. Quando falamos de medicamentos, de doenças sistémicas, há algumas lesões que até estão presentes só ao nascimento, como as manchas de café com leite, não é devido ao sol que elas surgem, mas em muitas dessas situações, de facto, o sol, apesar de não ser a causa, pode agravar, e as lesões podem acentuar-se na altura do verão, na altura da maior exposição solar. Mas, por exemplo, aquelas que eu mencionei previamente do melasma, a hiperpigmentação pós-inflamatória, os lênticos solares, aquelas manchas da idade, aqui a exposição solar tem uma grande importância no surgimento, não é? Mas há outras causas, o sol não é só a única coisa. Mas, por exemplo, nos lênticos solares, aquelas tais que falamos que surgem com o avançar de idade, no dorso das mãos, na cara, nas zonas mais fotoexpostas, né, nos antebraços, nos ombros, aqui o sol tem de facto muita importância, e quanto mais sol, mais queimaduras solares, obviamente mais lênticos solares surgem. Daí ter falado no fototipo, em fototipos menores, que têm Em mais fototipos tendência. mais baixos, em caucasianos, são mais comuns. Ao contrário, por exemplo, a hiperpigmentação pós-inflamatória é mais comum até em fototipos um bocadinho mais elevados. Tem mais tendência a hiperpigmentar, fototipos 3, 4, 5. E na hiperpigmentação pós-inflamatória, a exposição solar também é nefasta. Portanto, se uma acne, um peeling que fez uma reação inflamatória exuberante, uma psoríase, qualquer doença inflamatória de pele, um impétigo, pode, se houver exposição solar concomitante, depois ficar com hiperpigmentação, que às vezes é difícil de tratar. Mas, se calhar, a patologia, nesta nesta altura do ano, mais chateia as senhoras é o melasma. E aqui a origem da doença é um bocadinho mais complexa. Muitas vezes, não é raro haver história familiar, portanto, há fatores genéticos. A radiação ultravioleta, sem dúvida, é um fator importante. A radiação ultravioleta vai gerar estresse oxidativo, vai estimular a produção de melanina, vai ativar, e não vou falar, são pormenores muito complicados, mas vai ativar aqui uma cascata de eventos que vão culminar com o aumento da atividade de enzimas
a tirosinase especialmente, provavelmente vamos falar dela mais à frente, e que estas enzimas vão conduzir à produção de melanina. A melanina é produzida dos melanócitos dentro de umas estruturas que são os melanosomas. Mas depois a melanina não fica só nos melanócitos, passa para os queratinócitos, as células estão à volta e, portanto, difunde-se, não é? E depois a radiação ultravioleta vai induzir inflamação dérmica, vai aumentar a vascularização, vai ajudar a degradar a matriz extracelular, vai ajudar a fragmentar a membrana basal, portanto, uma série de eventos. E a radiação solar, quando falamos não na radiação ultravioleta, mas a luz visível, de alta intensidade, chamamos-te a luz azul, também sabemos hoje em dia que está implicada na hiperpigmentação, no melasma, especialmente em fototipos mais elevados. O calor também faz agravar, as hormonas, portanto, não. É como um melasma pode surgir na gravidez, pode agravar com a toma de contraceptivos orais, até com a terapia hormonal de substituição na menopausa. Portanto, é uma patogênese muito complexa e nós hoje em dia sabemos que no caso do melasma não é uma doença do melanócito, só dos melanócitos, mas acaba por ser uma tradução de fotoenvelhecimento, até porque partilha muitas características histológicas com a pele fotoenvelhecida. É um fator importante. Portanto, que a abordagem é tratar todos estes fatores da patogênese da doença. E aqui pode-se falar, aqui, em termos de melasma, porque realmente ele acaba por ser, falou que seria mais focado, não é? Estaria classificado mais nas hiperpigmentações mais focadas, mas ele acaba por ter uma extensão de pano, que muitas pessoas até falam no pano... No pano da gravidez, não é? Da gravidez. Sim. Porque ele acaba por ter assim, uma zona que cria de alguma forma, muitas vezes, assim, um lado mais... que é difícil, muitas vezes, de disfarçar, digamos assim, mesmo usando aqui algumas ou com pintura, com uma base, com algo que faça aqui cobrir um pouco aqui, disfarçar, muitas vezes é difícil, e criar aqui um lado psicológico que também gostava de perceber do lado do Dr. Paulo Moraes, que as pacientes com esta patologia e com outras, mas esta acaba por ser a mais comum e que de alguma forma, não sei, pergunto eu ao doutor se existe este feedback, existe de certa forma, este que reconhecem um lado de psicológico que sentem-se de alguma forma... Sem dúvida, não, esse é um fator importante, este é um fator muito relevante, porque de facto a hiperpigmentação e o caso do melasma, para já, é um motivo comum de consulta. Precisamente porque as hiperpigmentações são patologias que impactam negativamente a qualidade de vida das doentes, a saúde emocional e mental das pacientes. Muitas vezes estas manchas, especialmente quando são localizadas na cara, e quando falamos de melasma, são quase sempre localizadas na cara, embora, conforme referiu, o melasma pode ser relativamente extenso. Existem várias formas ou fenótipos de melasma, até existe melasma extrafacial. Há quem considere esta variante no pescoço, no decote, nos antebraços, e na face pode atingir áreas extensas da face. E muitas vezes as doentes referem insatisfação, constrangimento, dificuldade de camuflar as lesões, sentem-se frustradas e pode ter impacto nas relações interpessoais, sociais, baixa autoestima, ansiedade, depressão. Aliás, um estudo recente, uma meta-análise recente este ano, de 2024, mostrou, curiosamente, uma prevalência de depressão não negligenciável, que salvo erro superior a 40% nas doentes com melasma, o que nos leva a pensar que provavelmente nos devemos empenhar bastante e arduamente para melhorar o quadro clínico dos nossos pacientes. E não menosprezar, nem minorizar e considerar que é só um problema estético menor e avaliamos aqui o impacto mental. Sim, ou achar que é algo estético, que a pessoa que não é nada, não é algo físico, não é? Que não impacta uma saúde física, mas é saúde psicológica, e todas as mulheres e todas as pessoas têm o direito, digamos assim, de não se sentirem bem com a aparência da sua pele. Há doentes que não saem de casa nunca sem pôr base, sem pôr um protetor solar com cor, raramente tiram uma base em frente aos maridos, exatamente, só quando já estão na cama, porque sentem-se constrangidas e frustradas, de facto, com a dificuldade de tratar, muitas vezes, que são relativamente difíceis de tratar em algumas doentes,
com meses, anos de tratamento, às vezes uma vida a tratar o melasma, ou pelo menos a minorizá-lo, porque é uma doença crónica, que pode, teoricamente não o curável. melasma, o doutor falou no melasma que acaba de ser crónico, mas há vários fatores, mas à partida será um pouco mais para uma idade. Eu queria aqui perceber um pouco, nós, em termos de hiperpigmentações derivadas de um estado inflamatório, da acne, por exemplo, poderão surgir mais cedo, logo em adolescência também, e em termos de melasma um pouco mais tarde, ou existe aqui alguma... em termos também de idade. Sim, pensando em patologias e quando são mais frequentes, tendo em conta que 85% dos adolescentes têm acne, se tiverem uma acne muito inflamatória, se traumatizarem as lesões, se espremerem as borbulhas, se tiverem um fototipo de pele mais elevado, se isso acontecer no verão, é comum hiperpigmentar, portanto, vê-se nesta faixa etária mais de adolescentes, mas como também é relativamente comum, é a acne tardia, somente na região inferior da face, a região mandibular, do queixo, na região do pescoço. Também é muito comum vermos senhoras depois com hiperpigmentação pós-inflamatória. Também. E depois tem e depois tem as duas coisas, depois, ou três, já tem lentículas solares e tem hiperpigmentação pós-inflamatória da acne tardia e tem melasma, portanto isto é uma catástrofe. E aqui, agora, para isso é preciso também haver aqui tratamento, não é? Existem vários tipos de tratamento, não serão os mesmos, não é? Para as diferentes, como o Dr. Paulo inicialmente referiu, não é? Há vários patamares, se calhar, em termos de avaliação, diagnóstico. E por isso é importante, primariamente, e é essencial o diagnóstico correto, para estruturarmos aqui um pensamento e uma terapêutica adaptada a cada caso e individualizada. E antes de mais, isto é uma das máximas do nosso juramento hipocrático, é não fazer pior. Então, vemos que podemos piorar e não sentimos e não termos problemas se nos sentirmos confortáveis e não temos a técnica adequada, encaminhar para um colega que o faça. Portanto, é importante avaliar sempre os riscos, as opções terapêuticas que existem, posicionar sempre as expectativas da doente e educar. Educar em relação à fotoproteção, é muito importante, perceber que é necessário fotoproteção adequada, com um protetor solar no mínimo com FPS 30, idealmente superior, com proteção UVA, proteção contra a luz visível e reaplicada com frequência. Todo o ano. Aqui em termos de tratamento tópico para atuar na mancha, né, para reduzir as manchas, há aqui alguns princípios, não é? Ingredientes ativos que mais relevantes só para precisamente existe. Primeiro saber qual é o tipo de mancha, não é? Porque há manchas que se tratam de outra maneira, há manchas que até vale a pena, a primeira linha pode ser laser, pode ser café com e leite, depois dá continuidade com o tratamento, não é? Portanto, há coisas que de facto o laser é uma boa opção e que eu uso nos doentes como uma forma preferida, manchas de café com leite, neves de Becker, tipo de lesões que podemos fazê-lo. Mas estas três patologias que falamos brevemente, mais importantes, que é o melasma, a hiperpigmentação pós-inflamatória e os lentes solares, aqui o tratamento, eu não começo com laser, não acho que tratamento é este, é fotoproteção rigorosa, é a doente perceber que provavelmente vai demorar a tratar, tem que ser paciente, tem que aderir ao tratamento, não deve ficar desiludido e mudar de tratamento constantemente, nem experimentar tudo o que vê na farmácia, nem vê nas redes sociais, nem que a amiga usa. O tratamento passa por despigmentantes tópicos, agentes clareadores, e eles, na verdade, até são claramente eficazes no melasma mais superficial, mais epidérmico, naquele mais profundo já não é tão eficaz. Muitas vezes associados em associação, e há muitos produtos no mercado que têm aqui estes ingredientes ativos em associação, o que os torna mais eficazes, e quando os despigmentantes não funcionam, ou associadamente, podemos de facto também fazer peelings, lasers, sempre por pessoal experiente nestas técnicas, e até tratamentos orais, não é? Hoje em dia, por exemplo, o ácido tranexâmico oral é uma arma muito útil em doentes selecionados que têm indicação para isso, ou outros orais que têm ação antioxidante, anti-inflamatória, antimelanogénica. E no melasma isto aplica-se na hiperpigmentação pós-inflamatória. Também usamos despigmentantes. A fotoproteção também é transversal, é essencial, tal como eventualmente a necessidade de fazer peelings ou lasers. Os lentes solares, às vezes, coisas mais simples como a crioterapia, que é uma coisa muito antiga, é eficaz
e aqui os lasers também são eficazes logo até de início, mas também podemos usar despigmentantes. Estamos aqui a falar, Falamos dos tipos, né? Tipos despigmentantes. Iríamos aqui perceber porque aquilo que falou das pessoas saltarem de tratamento em tratamento é muito comum. E é muito comum dizerem que não está a resultar. Porque e quando se chega a esta altura, é importante, estamos em Portugal, está aqui a chegar o verão, o sol já está aqui a atuar. E há aqui, por exemplo, casos até próximos e até pessoais que eu posso até partilhar, que chega a esta altura, mesmo usando proteção solar, que vão surgindo algumas manchas de melasma em algumas zonas do rosto que se calhar durante o inverno a pessoa não andou a aplicar nenhum despigmentante, nenhum clareador, porque não tinha. Se calhar uma vitamina C ajudou aqui a dar aqui uma luminosidade da pele. Já falei de uma coisa interessante, vitamina C. Sim, e que se calhar acaba agora nesta altura, começam a surgir e começa a pensar que tem que atacar já antes que comece a ficar com uma mancha mais evidente. Agora, há vários ingredientes ativos, há várias opções e as pessoas acabam por este não está a fazer grande efeito, se calhar mudam, antes de acabar mudam para o outro. Tem que filtrar o tratamento, por isso é que tem que ser orientado o tratamento por um profissional de saúde. Com experiência, eu acho que todos os dermatologistas têm experiência em melasma, pessoal da medicina estética, há muita gente que... Mas alguém que tenha confiança no que está a fazer, tenha muita experiência no manuseamento destes produtos, destes ingredientes, e o tratamento tem que ser todo o ano, transversal a todas as estações, e nós podemos usar clareadores que podem atuar em várias etapas. Aqui eu falei previamente daquela enzima tirosinase que é essencial aqui para a produção da melanina. Portanto, os inibidores da tirosinase, como a hidroquinona, o tiamidol, o ácido azelaico, há vários inibidores desta enzima, são especialmente o padrão até a hidroquinona, tratamento já muito antigo, que é muito útil. Ou podem-se usar ingredientes que atuam noutras etapas aqui da formação, da produção da melanina, da transferência da melanina para os queratinócitos, que eu falei isto há bocadinho, né, que passa para os queratinócitos, portanto, por exemplo, a niacinamida ajuda aqui nesta inibição da transferência. Podemos usar ingredientes que acelerem a renovação dos queratinócitos, ajudem aqui, digamos, a descamar, por exemplo, os alfa-hidroxiácidos, como por exemplo os retinoides. Podemos usar ingredientes com ação antioxidante, anti-inflamatória, como também referi previamente que o melasma é uma doença em que também há inflamação, há stress oxidativo, portanto, usar antioxidantes, usar agentes com ação anti-inflamatória é essencial, mas existem vários. Falou há um bocadinho da vitamina C, o ácido azelaico é interessante, o ácido cógico também é muito interessante, a alfa-arbutina, o ácido tranexâmico, o tiamidol, um agente mais recente. Muitas vezes estes produtos não têm só um ingrediente, têm uma associação que os torna mais eficazes. Sim. E em termos depois do diagnóstico, o Dr. Paulo faz aqui um diagnóstico e prepara aqui mentaliza a paciente de que não é um tratamento, tem que cumprir, não é, este tratamento, e os resultados às vezes podem surgir, mas depois é preciso manter para que não volte aqui a haver uma regressão também. Nós temos um tratamento agudo para tratamento da mancha e melhoria, e às vezes podemos conseguir resolver, e depois tratamento de manutenção para prevenir, porque muitas vezes situações podem recidivar, o melasma pode recidivar. No fundo, eu prefiro dizer que o melasma não tem propriamente uma cura, não é uma cura definitiva. Podemos fazer resolver a lesão e a doente ficar, obviamente, satisfeita, mas depois é preciso a manutenção dos resultados, ok? Isso é criterioso e eu perco algum tempo a educar a doente de que a fotoproteção nunca deve ser colocada de parte, a usar sempre alguns produtos com ingredientes ativos que possam ajudar aqui a minimizar ou a reduzir o risco de recidiva, destes que eu referi previamente, e existem outros. Existem vários. Nós falamos aqui de tiamidol e temos também aqui o apoio da Eucerin, que tem uma gama que é anti-pigment com o tiamidol. Tiamidol, exatamente. Tem o tiamidol. Tiamidol bastante conhecido, que tem aqui vantagens e tem aqui aspectos que se calhar diferenciam em alguma de outros, não é? E que também é importante, se calhar, dar aqui
a É um conhecer. ingrediente muito interessante, interessante porque é um ingrediente recente e, aliás, é um fenómeno aqui em termos de ingredientes para o melasma porque ele é um inibidor competitivo daquela enzima que referi, da tirosinase, mas mostrou eficácia. A maior parte dos pigmentantes são usados ou mostram eficácia na tirosinase dos cogumelos. Mas eles conseguiram isolar e testar o produto na tirosinase humana, ok? Que é o que nos interessa, nós não temos cogumelos na cara. E mostrou ser um inibidor bastante mais potente do que entre mais de 50 mil compostos, mostrou ser mais potente. E tem até um programa de desenvolvimento bastante robusto para um cosmético, com mais de 35 estudos sobre o produto, salvo erro, mais de 4 mil doentes já estudados nestes estudos, estes ensaios clínicos, e mostrou eficácia quer na hiperpigmentação facial, no melasma, na hiperpigmentação pós-inflamatória, nas manchas da idade e, curiosamente, perdão, mostrou ser superior do que a hidroquinona a 2% e aquilo que nós usamos mais frequentemente, que é a hidroquinona a 4%, mostrou ser similar em termos de eficácia. Portanto, muito interessante e alguns doentes nós vemos até resultados rápidos que melhoram com o uso regular e tem a vantagem de ser muito bem tolerado e poder ser usado, por exemplo, na gravidez. É isso que também ia perguntar. Em termos de tolerância, em termos comparativamente até com a hidroquinona, não é? Em termos de tratamento e tolerância... Mais bem tolerado e pode ser usado na gravidez, a hidroquinona não. Pode ser usado pode ser usado verão. todo o ano, isto é, pode ser usado... Isso também era importante também perceber que é um produto bem tolerado, que com resultados, quer em termos de ensaios, quer em termos de estudos, que comprovam a sua eficácia. Sim. E, por outro lado, se comprovam as pessoas que aplicam e que fazem essa rotina e que fazem esse tratamento, veem resultados, não é? Isso é o que todas as mulheres querem, é ver o resultado eu gosto especialmente do Eucerin, desta gama antipigmento, do Dual Serum, usado... o Dual Serum tem aí. E uma caixinha. Dual Serum, usado 2 vezes ao dia. Os resultados são melhores se o associarmos ao creme de dia que tem SPF 30 e se o associarmos ao creme de noite. Aliás, um dos estudos que existe é precisamente com esta associação destes. Esse é o creme de dia, exatamente, e depois também tem o creme de noite. Que tem aqui com cor. A cor é sempre importante porque os protetores solares com cor ou a cor têm a vantagem de proteger contra a luz visível, okay? Tem óxido de ferro e protege contra a luz visível e que nós vimos, que eu referi previamente, que é um dos tipos de radiação que também tem implicação aqui na patogênese, no aparecimento do melasma. Portanto, protetor solares com cor ou um produto como esse que tem cor é uma mais-valia. E depois... proteção solar e cores, portanto, neste caso tem o tiamidol. E tem o tiamidol na composição. E depois, e a cor também ajuda a camuflar e a disfarçar um bocadinho as manchas, é sempre bom, enquanto estamos a fazer o tratamento, o doente também se sentir confortável, mascarar um bocadinho as lesões, até conseguimos o efeito espetacular que esperemos que ocorra, com a melhoria pretendida. Quando falamos em hiperpigmentação pós-inflamatória, a Eucerin também tem na gama Dermopur, da Acne, um produto interessante que é o sérum triplo efeito, que também tem ação exatamente, que tem ação anti-marcas, também tem o tiamidol, a licocalcona, e também ajuda nas imperfeições aqui da acne e também tem alguma ação anti-brilho. Sim, também é interessante. Brilho, não é? Capta o tiamidol para evitar, reduzir as manchas, não é? Evitar aqui o aparecimento das manchas e ao mesmo tempo vai atuar também no controle. Salicílico, portanto também ajuda na própria melhoria das lesões da acne. Depois, quando estamos a falar um bocadinho também de outra patologia que são os lentos, as lesões cristalares. Aqui, nesta, já fora da gama antipigmento, eu gosto no dorso das mãos, portanto, o Eucerin do Hyaluron Filler, o creme de mãos. Também tem amidol, tem tudo. E tem o SPF 30. Eu trouxe porque, às vezes, quando se fala do produto e não há, a pessoa não reconhece em termos de
visuais, o que o Dr. Paulo às vezes estamos a falar, e assim ajuda um bocadinho Exatamente. porque a Eutrin estendeu aqui, ao longo agora destes anos, a introdução do Thiamidol em outras gamas, não é? Para ajudar aqui a atuar. As moléculas que mais se fala assim quando falamos nos congressos internacionais e falamos em palestras de hiperpigmentação e de melasma, é sempre aqui o Thiamidol ultimamente. Há o Em tema termos de popular global. estudos, tiveram muitos anos de estudos, pelo que também já estive a ler e também já conheço o Thiamidol há uns anos também, e é sempre curioso que todos os ingredientes ativos têm o seu efeito. É preciso perceber também as vantagens de cada um deles e o Dr. Paulo, como dermatologista, escolherá o ideal para cada situação. Mas neste caso, havendo resultado, havendo estudos, é normal que se fale e que hajam cada vez mais estudos para... E é eficaz. Obviamente não é da noite para o dia, tem que fazer tempo, dar tempo ao tempo. Não sei se tem aí, já que tem aí tudo, um produto interessante que eu gosto nos lêntigos da face também e que tem alguma ação, também até anti-age, tem ácido hialurónico e tem outros componentes que têm ação aqui sobre os fibroblastos, que é o Hyaluron Filler, o Serum 3D. Tenho, porque também é novo, ele também tem o Thiamidol e é o Serum, vou mostrar aqui a embalagem. Em termos de embalagem similar ao anti-pigment, mas é o Hyaluron Filler. Exato. 3D. Acaba por ter aqui uma tripla ação, não é? Mas não deve ter aí o mais recente. Há outra coisa interessante, mais recente, que é o da gama anti-pigment, um creme de corpo, também que eles têm para áreas específicas. Com fator de proteção, também. Exato. E tem um de corpo que também tem. E tem outro, que é da gama anti-pigment, que é este. Esse é interessante. É o mais recente. Pois, esse é mais recente, que é para áreas específicas, que, por exemplo, nos cotovelos, nos joelhos... que não falamos... Não se falou muito desta... Sim, áreas de hiperpigmentação pós-inflamatória nestes locais, ou até eu uso, embora a marca não fale, por exemplo, na acantose nigricans, no pescoço, nas axilas, também é bem tolerado, mas, por exemplo, cotovelos, joelhos, ele ajuda a esfoliar suavemente a pele e também tem o Thiamidol, portanto ajuda a clarear estas áreas com hiperpigmentação. Estas zonas de cotovelos, de axilas também, muitas vezes, a zona de joelhos, são zonas que há aqui uma hiperpigmentação, é de pós-inflamatória, mas por atrito, Sim, muitas vezes. Geralmente é mais por atrito. A outra situação que estamos a falar que é a acantose nigricans ou nigricans, acontece mais em doentes com obesidade, excesso ponderal, com resistência periférica à insulina, diabéticos, vê-se no pescoço, nas axilas, que não é por atrito, e pode ter também indicação. Eu já tenho usado com bons resultados. Até porque há poucas opções no mercado. É importante também perceber, sim, também que a Eucerin também lançou, não é? Localizada em zonas do corpo também, com o Thiamidol, e aumentou aqui um pouco. Tem uma gama extensa, acho que tem... Está cada vez a chegar. Tem o contorno também de olhos, o contorno de olhos, também, exatamente, que também então, para aquelas olheiras hiperpigmentadas, tem também muito constrange os doentes, tem muito interesse. Agora, falamos aqui um pouco das várias opções e de respostas que tem. Não sei se há aqui alguém que queira colocar algumas questões. Eu vi aqui uma questão há pouco, não sei se o Dr. Paulo poderá dar aqui uma resposta. Pois, perguntou se o sérum era usado em todo o tipo de pele. O sérum, Dual Sérum, presumo que seja aqui, que é adaptado para todo o tipo de pele. Sim, obviamente se a pele for seca, depois tem que pôr um creme hidratante posteriormente, mas primeiro aquilo que nós queremos que atue e que seja aqui terapêutico, o sérum primeiro, e depois pode pôr o creme de dia, o creme de noite, ou se precisarem de uma coisa mais hidratante, mais nutritiva, outra coisa da preferência, ou que possa ter outros ativos que necessite para outros problemas. Mas às vezes em pele oleosa, basta só o sérum. Basta só o sérum. Mas se fizer a rotina toda, melhor, mais resultados. Aliás, pois, era isso que eu ia perguntar. Em termos de concentração, a eficácia é com os três, associando. Em termos de concentração máxima para maior eficácia, o ideal será usar o sérum e o creme
ou de manhã e à noite o creme de noite, que também... De manhã à noite, o sérum de manhã à noite, de depois o creme de dia de manhã e o creme de noite à noite, obviamente. Sim, sim. Ou podemos complementar, não quer dizer que Também tem possamos aqui usar a o sérum com um solar, que eu não produto recordo. hidroquinone. Exatamente. Também tem, que eu acho que não sei se falamos, do Pigment Control, que é da gama dos solares, da Eucerin, que tem com cor e sem cor, que também tem tiamidol, que também acaba por ter um fator de proteção 50, mas que também tem aqui o ingrediente. Aqui A vantagem de ter um índice de proteção UVB superior, em vez do creme dia que é 30, neste caso é 50, e tem esta cobertura, esta cor que ajuda a camuflar as lesões. Mais uma vez, proteção contra a luz visível de alta intensidade, luz azul. Aqui é importante a proteção solar e a reposição da proteção solar, Dr. Paulo. E a reposição, sim, obviamente. Sim, Não, daí... de manhã e transpirar ao meio da manhã ou no fim da manhã já não tem o efeito, obviamente, que tinha quando o colocamos. Né? Tem que ser reaplicado. Depende também um bocadinho da exposição. Se a doente transpirar muito, se expuser muito, aqui sim, tem que reaplicar e convém. Se tiver uma atividade ao ar livre, profissional ou lúdica, convém ser mais rigoroso na aplicação. Se passar o dia todo a trabalhar no escritório, não precisa andar a aplicar 2 em 2 horas, não é? Mas convém repor porque o efeito passa. Sim. Transpira, que leva as mãos ao rosto, tira o produto, vai à casa de banho e lava a cara e sai o produto. Aqui tinha aqui uma questão mais logo ali no início, mas que poderá ser interessante de se calhar dar aqui uma resposta que questionam se a medicação oral para a pigmentação é somente prescrita por dermatologistas. É prescrita necessariamente por médicos, mas tal como qualquer produto, medicamento, qualquer médico pode receitar. Mas na verdade é um produto, deve estar a referir a um produto específico, que deve ser o ácido tranexâmico, tem algumas particularidades, não pode ser receitado a todos os utentes e tem que ser receitado por quem conhece o produto, sabe manuseá-lo e sabe as doenças que têm indicação para tal. Okay? Tem que haver aqui o diagnóstico e o aconselhamento médico, não é? Sim, também ser receitado por quem tem experiência. Estão a questionar, não sei se a percentagem de tiamidol no protetor solar, no Pigment Control, se é igual ou não ao que tem no sérum ou no creme. Tem 0,2%. Boa pergunta. O sérum tem 0,2%. Consigo dizer com certeza que será a mesma concentração. De concentração, eu também não tenho acesso. Os estudos mostram a eficácia, até a equivalência à hidroquinona é com o tiamidol a 0,2%. Que é o que existe no sérum. O sérum tem. Eu no protetor não tenho só saber. A hiperpigmentação pós-inflamatória acaba por desaparecer? Teoricamente é temporária, na prática pode não ser temporária. Pode demorar semanas, meses, anos a desaparecer. Especialmente se for uma hiperpigmentação pós-inflamatória dérmica, mais profunda. Isto é quase como uma melasma, quando é mais superficial e epidérmica é mais fácil. Se for uma hiperpigmentação mais profunda, pode persistir. E há doentes que podem nunca desaparecer, em algumas situações. Ok. Aqui tem também uma questão que é usual também. Para quem usa base, como reaplicar o protetor solar sem ter de tirar a base? As brumas são eficazes? Existem hoje em dia, eu gosto pessoalmente dos compactos, que existem muitas marcas que têm compactos, com espelhinho e aqui para esta rotina de reaplicação com cor, portanto, trazer sempre na carteira aqui um compacto 50 mais para ir reaplicando. Okay. As brumas, se usar um protetor solar com cor, tem um problema, é pôr a bruma, depois aquilo borrata, escorre, sai a cor. Pode não ser o mais ideal, pode não aplicar a quantidade suficiente também, não é? A bruma também tem esse problema, não se aplica geralmente a quantidade suficiente. Então, se aplicar uma bruma ou cá fora com um bocadinho de vento, aquilo voa tudo.
Não Se dá. está a aplicar, pelo menos comigo, que não estou a pôr quase nada. Não, Portanto, seguramente depois, não vai aplicar a quantidade necessária, que são sim, 2 miligramas por centímetro quadrado, e uma bruma 50 mais não vai atuar como um protetor 50 mais no rosto, ok? Tem que pôr a bruma, estar ali 5 minutos a pôr, se calhar, para ter a quantidade certa. a quantidade Mas, certa acaba por mas não garantir. Mas é útil, se não estiver vento. Na praia às vezes é desagradável pôr a bruma por causa disto, é por causa de não estarmos a aplicar a quantidade certa. Mas se aplicar, reaplicar várias vezes a bruma, é sempre bem melhor do que não aplicar nenhum protetor. Sim. E se aplicarmos várias vezes e espalharmos corretamente, para termos a certeza que a distribuímos por toda a área pretendida, também é um produto interessante e de fácil aplicação. Sim, Especialmente prático. em homens que são mais preguiçosos, têm barba, como eu, a bruma Acaba não é fácil de aplicar, é bem agradável. fácil de aplicar. Eu acho que falamos aqui bastante. O Dr. Paulo, mais uma vez, está aqui a ser elogiado como um excelente profissional, que recomendam, Obrigado. Obrigado. que já tem sido recorrente aqui nas nossas conversas, que é normal haver um reconhecimento do trabalho do Dr. Paulo. E não sei se haverá mais dúvidas, porque eu acredito que as pessoas ouviram aqui uma explicação. Eu acho que poderemos terminar, ou entretanto acho que podemos dar por mais ou menos Testar mais terminada. questões aqui. Já sabem, eu digo sempre isto quando já temos aqui falado várias vezes, eu aqui nestes Sweet Talks, e se houver alguma questão que queiram colocar, estou disponível no meu Instagram para responder a qualquer questão que tenham. Estou Mais aberto. pessoal, não é? Mais particular, uma coisa mais pessoal que não queiram colocar aqui a questão em público. Se não houver mais nenhuma questão, acho que mensagens importantes. Era isso. Queria pedir uma mensagem aqui porque é importante, já referiu várias vezes ao longo da conversa que é preciso a persistência, a paciência no tratamento. Sim, E esta educação do doente e a paciência e ser criterioso e não desistir do tratamento rapidamente é essencial. E devo reforçar isto. Os utentes devem procurar sempre um profissional de saúde capacitado para diagnosticar e tratar doenças de pele. O diagnóstico correto é fulcral, é o primeiro passo para uma abordagem terapêutica bem fundamentada e direcionada. Devem confiar, eu costumo dizer, devem confiar mais num profissional de saúde que diz que prefere não tratar, porque não tem meios técnicos para isso, que sejam eficazes, e encaminhar para outro colega, do que em quem lhe garante que consegue curar o problema. Okay? Portanto, há também, às vezes, eu quando não tenho, sei que com as minhas técnicas e com tudo que já fiz, não consigo, tenho colegas e amigos de muita confiança que têm outros dispositivos que ajudam a complementar o que eu já fiz, o tratamento em curso. E aquilo que disse, pronto, ser paciente, ser empenhado na realização dos tratamentos, os quais são extremamente demorados, não acontecem os resultados da noite para o dia. E, portanto, pode ser frustrante para os doentes, obviamente, não temos os resultados espetaculares da noite para o dia. Portanto, não desistam do tratamento, não experimentem tudo o que vem na farmácia, o que vem nas redes sociais, o que vem nas TikTokers, o que a amiga e a vizinha vos recomenda. Sejam persistentes na fotoproteção, de amplo espectro, um fototipo, um FPS 50 idealmente, com proteção também contra a luz visível, se tiver cor melhor. E, portanto, tratamento de crise e depois manutenção, muitas vezes temos que fazer tratamento de manutenção para prevenir a recidiva destas lesões. Portanto, acho que assim, apesar de, às vezes, como eu referia, não posso dizer vamos curar o melasma. O melasma, nós hoje em dia sabemos que é a doença crónica, até porque considera-se hoje em dia também uma tradução do fotoenvelhecimento. E, portanto, podemos resolver o melasma e ele, passado um ano, estar igual. Portanto, há que ser persistente no tratamento e depois fazer sempre uma manutenção e consultas regulares. Acho que o importante também é valorizar o impacto que estas doenças têm nos utentes e, conforme eu referi previamente, não achar que é só uma coisa estética. Isto tem impacto na autoestima, no bem-estar psicoemocional e devemos colocar-nos na posição dos utentes e dar importância realmente ao problema que elas referem. Se pode ser uma mancha pequenina, só no buço, pode ser uma coisa pequena que até olhando não parece nada importante, mas se para a doente é importante, devemos empenhar-nos e não minorizar o problema. E
encontrar um dermatologista como o Dr. Paulo, que apoia as suas pacientes e que tem este lado também humano que é preciso ter quando um clínico para se colocar no, isso é essência, isso é importante. Isso, se colocar no lugar ser humano e não nos colocarmos na pele da outra pessoa, acho que devemos fazê-lo. Confiar e ter confiança nesse trabalho e encontrar alguém que nos transmita essa confiança. E os resultados, é isso, é ser persistente, escolher também, escolher o dermatologista mais próximo ou que consigam, não é? Que consigam, porque às vezes também, não é fácil também para algumas pessoas, também temos que perceber aqui, Dr. Paulo, o acesso à informação é fácil, não é? O acesso é muito fácil encontrar muitas respostas, mas nem sempre são as mais corretas. E é preferível prevenir e ter um diagnóstico correto e depois ter um tratamento adequado e ter um resultado muito mais rápido e correto, não é? E um resultado do que estar, se calhar, a prolongar. Individualizado e não pensamos que o melasma não é igual para toda a gente, o tratamento. Portanto, há coisas que podem ser comuns, mas pensar que o tratamento que eu, doente com melasma, vou fazer, vou pegar no tratamento da minha amiga que também tem melasma e vai ser igual, não, eu acho que tem que ser, primeiro, tem que um profissional de saúde olhar para o utente, avaliar se estamos a falar de um melasma epidérmico, dérmico, misto, uma série de fatores e outras patologias cutâneas que possa ter, que possam impedir a utilização de alguns ingredientes, possam ser mais irritativos. Portanto, se calhar em um doente usar um retinol vai irritar, porque tem rosácea, vamos ter que usar uma coisa mais suave. Há aqui uma série de fatores. Falar nessa questão, que pode ter melasma, mas ter outras patologias também. Pois, complica tudo. Isto são os doentes do dia a dia complicados porque se fosse fácil, o tratamento era estar para 5 para toda a gente. Claro, exatamente. Doutor Paulo, obrigada mais uma vez por ter estado connosco. Obrigada também ao Stream por ter dado apoio a esta conversa, esclarecimento. Pelo Tiamidol, foi um grande desenvolvimento. É isso, parabéns e obrigada também a todos que estiveram aqui presentes. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, até breve.